Oi, gente, eu vou explicar um pouco sobre esse assunto de potencial elétrico, o assunto do capítulo 4 do livro didático de vocês. Potencial elétrico é a capacidade de um corpo realizar trabalho. Como a gente está falando de corpos elétricos, no caso é uma carga elétrica. Trabalho também, para quem não lembra, trabalho é uma força aplicada em determinado corpo, determinado objeto, que vai provocar um deslocamento. É fácil a gente ouvir falar que alguns objetos, alguns aparelhos são mais potentes. Isso está relacionado com potencial elétrico, ou seja, aparelhos mais potentes têm mais força, ou seja, eles conseguem desempenhar mais facilmente suas funções, conseguem movimentar as cargas com mais facilidade. Onde que a gente pode visualizar o potencial elétrico? Eu peguei aqui uma pilha, deixa eu ver se vai focar. Eu peguei aqui uma pilha, a gente pode perceber que aqui é 1,5 volt. Esse 1,5 volt é o potencial elétrico dessa pilha. Em um lado aqui tem um potencial positivo, no outro lado é o potencial negativo. Significa que tem um lado que o potencial é maior e um lado que o potencial é menor. Se a gente colocar aqui um fio em volta dessa pilha, a gente vai perceber que as cargas elétricas elas vão se movimentar. Isso porque elas vão sair de um potencial para outro. A gente sabe que a produção de energia dessa pilha é uma produção de energia fraca. Isso porque o potencial é baixo. Ou seja, o potencial elétrico está relacionado à energia, à quantidade de energia recebida por carga. Quanto maior o potencial elétrico, mais a energia vai ser liberada por unidade de carga, mais o objeto vai ser forte, porque ele vai conseguir realizar trabalho. Aqui, se a gente não souber o valor da energia potencial por carga para calcular o potencial elétrico, a gente pode utilizar essa outra equação. V quer dizer potencial elétrico, K é aquela constante da eletrostática, que o valor não muda, Q é carga elétrica e D é a distância, ou seja, tem uma carga elétrica aqui e a gente quer saber o potencial elétrico nesse ponto M, a gente utiliza essa equação. Essa distância da carga, esse D aqui é a distância da carga até o ponto que se quer calcular o potencial. Vou fazer um exemplo aqui para a gente entender melhor. Seja uma carga, balançar um pouquinho. Seja uma carga Q igual a 2 vezes 10 elevado a menos 8, distando 20 centímetros de um ponto M. Então, está aqui a carga, a distância dessa carga até o ponto é 20 centímetros. Determine os potenciais, no caso aqui é o potencial no ponto M, o valor do potencial elétrico. Primeiro passo, a gente vai procurar qual a equação que melhor se encaixa. Essa equação aqui, a gente sabe que essa equação depende da energia potencial e da carga. A questão não falou sobre energia potencial, ela falou sobre distância e sobre carga. Então, a equação que melhor se encaixa é essa. Então, a gente vai observar aqui, vai copiar a equação K, Q sobre D. Essa equação parece muito com a do campo elétrico, mas a diferença aqui é que ela não tem a distância ao quadrado. Então, o potencial elétrico é igual. O valor do K, a questão já forneceu, que é uma constante, vale 9 vezes 10 elevado a nona. O valor do Q é o valor da carga, aqui na questão a carga é 2 vezes 10 elevado a menos 8. E aqui abaixo a gente vai colocar o valor da distância. Lembrando que a distância aqui está em centímetros, então eu tenho que transformar essa distância de centímetros para metros. 20 centímetros corresponde a 0,20 metros. É como se a vírgula voltasse uma, duas casas. Então, aqui é 0,20. Aqui, para resolver, a gente esquece as potências, ignora por um instante e multiplica os números ao lado. 9 vezes 2, 18. Agora, olhando as potências, a gente vai fazer a multiplicação de potência de mesma base. Repete a base 10 e soma os expoentes. Então, a gente vai somar. Lembrando que esse expoente aqui é negativo, então tem que fazer o jogo de sinal. Mais com menos dá menos. 9 menos 8 dá 1. E aqui abaixo a gente vai repetir o valor aqui da distância.
Aqui a gente pode multiplicar esse número por esse ou pode fazer a divisão. Então, eu vou dividir normal. 18 dividido por 0,20 dá 90. E essa potência que a gente esqueceu aqui no momento da divisão, a gente repete. 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. Então, a gente ainda pode ir mais além, multiplicando 90 vezes 10 é igual a 900. 900 volts. Essa é a tensão produzida lá naquele ponto, no ponto M. A gente sabe que a tensão das nossas residências é 220 volts. Em algumas residências é 110 volts. E essa tensão, essa diferença de tensão, como a gente pode perceber nos terminais da somada, sempre vai ter um terminal positivo e um terminal negativo, fazendo com que as cargas se movimentem através de um fio entre esses terminais, produzindo eletricidade. Então, graças a esse assunto de potencial elétrico, a gente tem energia elétrica em casa e a gente consegue fazer carga dos nossos aparelhos celulares, de todos os aparelhos eletrônicos. Então, apesar de ser um assunto difícil, mas ele tem muita relação com o cotidiano. Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.